Meio-dia e 17, hora das notícias da metrópole aqui de Campinas, porque a Fundação FEAC, em parceria com a campanha SOS Chuvas da Prefeitura, criou um plano de ação emergencial para apoiar as organizações nos reparos causados pelas chuvas, para que o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social não seja prejudicado. O momento mais aguardado foi a assinatura do contrato da Fundação FEAC das 5 organizações que receberão apoio financeiro para a reforma das unidades. A importância é muito grande, né? Porque a gente teve um problema agora com as enchentes. A enchente veio, alagou um espaço nosso, onde que levou, contaminou os nossos alimentos, perdemos todos os nossos alimentos. A FEAC entendendo essa problemática, então ela fez, né, o papel de nos ajudar reconstruindo essas cestas básicas que a gente perdeu, né? Então a gente vai ter uma ajuda nos alimentos e também na reconstrução do espaço que foi muito atingido pelas fortes chuvas. Bom, a ONG É a Esperança, que fica aqui no Parque Osiel, atende todas as semanas 230 famílias com a distribuição de alimentos como verduras, legumes e frutas. E também todos os meses, cestas básicas são entregues para os moradores desta região. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que foi conhecer a ONG, diz que é importante que haja as ações em parcerias e de forma coordenada. Nós estamos aqui na sede da ONG A Esperança, aqui no Parque Osiel, que faz um trabalho fantástico, presidido pelo Robson e toda a sua equipe, de apoio às famílias aqui dessa região. Além de trabalho de educação das crianças, de profissionalização dos adultos, né, também tem um trabalho de assistência material que distribui alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade. Por conta das chuvas, quase 300 pessoas, né, várias famílias, perderam tudo, inclusive o depósito que armazenava alimentos também ficou totalmente comprometido. Então, essa é uma das ONGs que a Secretaria de Assistência está destinando o produto da arrecadação da campanha SOS Chuva, da qual a Câmara também contribuiu. E nós viemos aqui para, de certa forma, verificar como essa doação está chegando às pessoas que realmente precisam. As 4 organizações são Serviço de Saúde Cândido Ferreira, Grupo Primavera, Lar da Criança Feliz e Trilho Certo. Essa é a razão de ser da FEAC, é para isso que a FEAC existe. Ela foi criada, a FEAC é uma organização que vai completar 60 anos no próximo ano, né? E que tem como função básica atuar na redução das vulnerabilidades em Campinas. No nosso planejamento nós temos atividades estruturadas para atuar de forma preventiva nas várias frentes de vulnerabilidade. Porém, não podemos nos furtar a uma situação de emergência, né? E como essa que aconteceu. E a chuva foi um evento totalmente atípico, totalmente inesperado, que afetou toda a cidade. E desde o primeiro momento nós procuramos saber aonde na cidade nós poderíamos contribuir. E nós encontramos aqui um lugar que a gente pode fazer a diferença, que pode atuar de forma rápida, né? Em parceria com a Prefeitura e com toda essa rede que existe no território. O momento é um momento muito difícil, as chuvas têm sido intensas nos últimos dias, mas nós vemos o quanto o povo campineiro é solidário. E essa parceria entre o poder público e a sociedade civil, através da FEAC, aderindo ao programa SOS Chuvas. O nosso olhar do SOS Chuvas era as pessoas ali finalmente. Então, arrecadação de roupas, móveis, e fazendo a entrega direta àquelas famílias que eram acionadas através da Defesa Civil. A FEAC vem com uma outra proposta, integrando o SOS Chuvas, que é o acolhimento e atendimento das entidades. Hoje aqui são 5 entidades que receberão recursos, tanto em alimentos quanto recursos financeiros, e são entidades de assistência social e também entidades da área da saúde, que serão beneficiadas com este recurso. Então esse é o olhar que nós temos, é cuidar de todos, seja aquela população que foi atingida pelas chuvas, quanto as entidades que também sofreram com a mesma demanda. Só lembrando que em relação à campanha SOS Chuvas, a Câmara Municipal de Campinas é um ponto que você pode fazer esta doação e isso será encaminhado então para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Meio-dia mais 22 minutos, o Bagageiro Municipal, que oferece um local específico para que pessoas em situação de rua possam deixar os pertences pessoais,
recebeu um crescimento de mais de 50% no volume de materiais. Confira na reportagem de Michel Amorim. Com 2 anos de existência, o volume médio mensal de pertences guardados no bagageiro municipal de Campinas cresceu 52,4% de 2021 para 2022. Nós entendemos que esse número tem um reflexo bem direto com a questão da pandemia. Não é o único fator, mas está muito relacionado com isso, com a procura das pessoas que ficaram em vulnerabilidade em virtude da Covid-19. O serviço é voltado à população socialmente vulnerável, especialmente à população em situação de rua. 1.168 bagagens eram guardadas mensalmente. A média mensal de armazenamento de pertences passou para 1.780. A população em situação de rua, predominantemente, é composta por homens, mas nós temos notado que a partir dos últimos 12 meses, a procura por mulheres tem sido bem significante. Tem atingido taxas maiores do que nós estávamos acostumados a lidar anteriormente. Cada usuário tem o direito de deixar até 2 sacos para armazenamento no local. O bagageiro municipal de Campinas possui 415 boxes, onde os pertences podem ficar por um período de até 2 meses. O regulamento é simples, para que fique muito claro para eles. Então vamos dizer assim, o que eles não podem deixar. Eles não podem deixar roupas molhadas, eles não podem deixar líquidos de nenhuma espécie, eles não podem deixar facas, armas brancas, enfim, drogas lícitas ou ilícitas. Então tudo isso é pactuado quando eles chegam ao serviço, é feito uma ficha, um cadastro e tudo isso é conversado com eles, inclusive a questão do prazo também. Em 2022, o mês de maior procura foi maio, com 3.053 volumes, e o mês com menor quantidade de armazenamento foi dezembro, com 1.042 bagagens. Aqui um espaço protegido, onde as coisas deles são guardadas, diminuiu inclusive a incidência de pedidos de emissão de segunda via de RG, porque fica aqui guardado. Eles não perdem tanto roupas, cobertores. Nessa época do ano que nós estamos vivendo com muita chuva, é comum eles estarem na chuva, na rua, molhar tudo que eles têm nas mãos. Estando aqui guardado, está protegido, não vai molhar. Então, para eles é muito importante ter um espaço como esse. E olha só, com o período chuvoso, aumenta a possibilidade da queda de árvores, o que provoca o rompimento de cabos de energia. Por isso, o Câmara Notícia preparou uma reportagem para orientar você de casa, você que está nos acompanhando, a se proteger de acidentes e descargas elétricas. As chuvas nos últimos dias têm sido bem intensas e podem afetar a rede elétrica. Por isso, esse gerente de segurança e saúde reforça a importância de se manter distante da rede elétrica e jamais encostar em um fio caído. As principais dicas nesse período de chuva é realmente, sobretudo com as descargas elétricas, buscar lugares com abrigo, né? Então, evitar ficar sob árvores, próximo a torres, próximos a postes, que são lugares que atraem raios, são normalmente lugares perigosos. Então a orientação é sempre buscar lugar de abrigo, permanecer no comércio, permanecer em casa, no próprio trabalho, enfim, lugares abrigados são os lugares que têm a melhor condição de segurança. Alerta ligado também com relação a objetos. A grande preocupação que a gente tem em relação a objetos se diz respeito à rede elétrica, né? Então se a gente tem qualquer tipo de rompimento de condutor, por exemplo, provocado pela queda de um galho ou de uma árvore sobre a rede, as pessoas têm por hábito acreditar que esses fios eles ficam chicoteando quando estão energizados, e nem sempre. E aí as pessoas, por vezes, elas usam algum tipo de objeto para fazer o afastamento dos cabos e podem sofrer um acidente. É importante dizer que os cabos de eletricidade, eles têm 13.800 volts. As nossas casas têm 127 ou 220. Então são 50 vezes a 100 vezes mais, é sempre perigoso. Então deve-se sempre evitar tocar o cabo para evitar qualquer tipo de acidente. Ele reforça que a eletricidade, quando utilizada de forma indevida, pode causar até a morte. A tensão, ela é uma tensão muito alta, são normalmente 13.800 volts. A chance de um acidente pelo contato com esses cabos, que seja direto com as mãos ou com algum objeto, ele é muito grande. E numa tensão dessa, ele costuma ser fatal. Então a orientação é sempre manter a distância. Observou alguma situação como essa, mantenha a distância, comunique o serviço de emergência e deixe para o profissional atuar.
Outro ponto que é preciso ter muita atenção é a possibilidade de queda de cabos energizados sobre veículos. Sobretudo quando cabos caem sobre o veículo, as pessoas não sabem, mas existe um fenômeno que chama gaiola de Faraday, que consiste basicamente na eletricidade correr pela parte externa da lataria do veículo. Então, se a pessoa permanece dentro do carro, ela está numa condição segura. Nessas situações, a recomendação é permaneça no carro, acione um serviço de emergência e, em hipótese alguma, toque nas partes externas do veículo. O contato nessa parte externa do veículo ele pode provocar um acidente grave, então a recomendação é permanecer lá e sair do carro somente se tiver um risco ali de um incêndio, etc. Nesses casos, a pessoa tem que juntar os dois pés e pular distante do veículo, sem encostar na lataria. Note que é uma condição muito particular e muito específica. Portanto, a melhor recomendação é permanecer no carro para evitar qualquer tipo de acidente. Informações importantes, então, para evitar acidentes em relação à rede elétrica.